Capacidade de rodovias com duas faixas de tráfego. Nesse segundo módulo, vamos ver como se calcula a velocidade média de viagem ATS. O parâmetro seguinte a ser calculado é o fluxo máximo de carros de passeio em cada sentido. Então, esta equação tem que ser aplicada duas vezes, considerando cada sentido de tráfego. O QD, que é o sentido desejado, e o QO é o sentido oposto. Assim, entra-se com o volume de tráfego na hora de pico em cada direção, dividido pelo fator de pico horário, pelo fator de ajustamento devido aos veículos pesados e um fator de ajustamento devido ao grade. O fator de ajustamento FHV já foi visto no módulo anterior e é calculado pela equação 15.4 ou pela equação 15.5. Já o fator de ajustamento devido ao grade deve ser obtido na tabela 15.9 ou 15.10. A tabela 15.9 fornece o FG para terreno plano ou ondulado, então terreno plano ou terreno ondulado, ou para segmento em rampa descendente. Entra-se com o volume máximo horário em cada sentido e obtém-se o FG. A tabela 15.10 fornece o valor de FG para segmento em rampa ascendente. Rampa ascendente acima de 3%. Procura-se o valor da rampa, o comprimento da rampa, o volume de tráfego em cada sentido e obtém-se o fator FG. Pois bem, calculando-se o QD e o Q0, pode-se calcular o ATS, faltando-se apenas ver o fator FNP, que é um fator de ajustamento em função da extensão do trecho com ultrapassagem proibida. Esse fator FNP, ele é obtido da tabela 15.15, entrando-se com o fluxo de carros de passeio no sentido oposto, QO, carros de passeio por hora, e entrando-se com a porcentagem da extensão do trecho onde a ultrapassagem é proibida, procura-se o valor na tabela correspondente a cada velocidade de fluxo livre, 65, 60, 55 e assim sucessivamente. Resumidamente, nós podemos mostrar, então, como se calcular o ATS em cada sentido. Calcula-se inicialmente o FFS, como visto, que ele pode ser calculado ou através de pesquisa de campo ou sem pesquisa de campo. Os valores de QD e QO são calculados pela equação vista anteriormente, onde o FHV é calculado em função de PT, PR, ET e ER, usando-se as tabelas 15.11, 15.12, 15.13 ou 15.14. E, por último, o FNP, que é o fator de ajustamento em função da extensão do trecho com ultrapassagem proibida, que é obtido na tabela 15.15. Esse é o resumo para o cálculo do ATS.